Comunidade de Fé, saudações. Estamos realizando, graças a Deus, o nosso segundo programa de entrevistas e debates na fé da Paróquia dos Sagrados Corações em Barreiros, Arquidiocese de Florianópolis. O tema de hoje dá sequência ao tema do programa número 1, onde falamos de ação pastoral. Hoje, em nossos estúdios, convidamos de novo o nosso padre, que estará sempre com a gente, quando possível, o padre Alcione, e convidamos também Célia Queires e a Carminha, também secretária paroquial, que são envolvidas com uma parte importantíssima, tanto do plano de pastoral, quanto da ação de pastoral evangelizadora, que trata-se da catequese. Eu começaria, primeiro, dizendo aos nossos ouvintes que a Paróquia dos Sagrados Corações ela possui um plano paroquial de pastoral. Um plano paroquial de pastoral, ele vem e advém de um planejamento paroquial. A Igreja Católica, a nível da sua estrutura de CNBB, através das arquidioceses, dioceses desse país e suas paróquias, e evidentemente chegando às suas comunidades, começou a se estruturar basicamente já há uns 15 anos em termos de planejamento de pastoral. Ou seja, o planejamento ele nos coloca objetivando temas a serem desenvolvidos dentro de um contexto e realidade daquela comunidade. A Paróquia dos Sagrados Corações fez pesquisas, fez levantamentos e centrou o seu plano paroquial de pastoral em 4 dimensões. Uma dimensão catequética, uma dimensão litúrgica e espiritual, uma dimensão humana e social, que falamos um pouco no programa anterior, e uma dimensão financeira, administrativa e patrimonial. Cada dimensão dessa está interligada, obviamente, a programas e projetos. A Paróquia dos Sagrados Corações elegeu 4 programas prioritários. Lembrando que essas dimensões e esses programas serão objetos de aprofundamento em novos programas. Então, retomando, temos 4 dimensões, temos 4 programas. O primeiro programa é o programa de evangelização paroquial. Por isso, o nosso convite, e que daqui a pouco elas estão ansiosas aqui no estúdio para falar, a Célia e a Carminha. Temos um outro programa chamado Comunidade de Comunidades, uma nova paróquia. Esse é um documento novo dentro da igreja, muito citado por Roma, pelo Papa e pelas suas próprias ações e o seu jeito de ser. O padre Wilson Gros, há uns 4 anos atrás, em nossa paróquia, aqui proferindo uma palestra, que marcou bastante, até parecia que esse livro já estava na mente dele, aonde ele disse: você quer conhecer o Cristo? Conheça o Cristo, saia da igreja matriz e conheça ele a partir das comunidades com a visão para a matriz. E aí você vai entender o que é uma nova paróquia. E a igreja, nós elegemos este documento, que é um documento revolucionário. O padre Neri, em nossa paróquia, está incumbido de difundir os temas, livros e artigos principais que estão sendo editados pela Arquidiocese por Roma. Esse é um tema que está sendo aprofundado na nossa paróquia. Então, relembrando, 4 programas, falei em 2. Evangelização paroquial, comunidade de comunidades, uma nova paróquia, valorização humana, que falamos também, o padre Alcione já falou sobre esse tema, a nível geral, foi também uma grande bênção e através da força do Espírito de Deus
que a gente pôde colocar esse contexto como um programa, valorização humana. E, obviamente, a igreja passa por uma reestruturação administrativa, financeira e patrimonial. Nesse sentido, os programas também abarcaram e originaram 26 projetos. Para movimentar essas 4 dimensões, 4 programas e esses 26 projetos, a igreja conta com bastante gente disponível nesse momento. Mas também precisa ainda de muito mais voluntariado e ajuda de vocês. Nós temos em torno de entre grupos, movimentos, entidades, forças vivas, em torno de 50 tipos de organização. Agora, essas organizações, algumas pastorais, precisam ser fortalecidas. Agora, nenhum plano paroquial de pastoral, ele pode simplesmente ter um objetivo e ser guiado à luz do que você pensa. É óbvio que o plano de pastoral ele está totalmente interligado com a arquidiocese e a CNBB nos seus objetivos centrais. Existe também um princípio norteador na nossa arquidiocese que está sendo assumido por todas as paróquias, que foi chamado de eixo transversal da ação evangelizadora, a família. Brevemente vou passar a palavra para as nossas coordenadoras de catequese e elas sabem dessa realidade. Então, o eixo transversal que a igreja busca hoje é estar presente dentro dessa família e entendê-la, para que esta juventude, essas crianças, possam entender a partir deles mesmos esse Cristo que se apresenta a eles nesse momento. Portanto, nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento de evangelização, na experiência da Carminha e da nossa amiga Célia. Eu passo a palavra, primeiramente, para a Célia. Ela está aqui assim, a gente não é nenhum profissional especializado, mas ela está descontraída. Ela vai falar um pouco para a gente desse contexto da catequese, Célia, as dificuldades que você encontra, a satisfação, porque assim, a gente vê numa catequista, muitas vezes o catequizando essas crianças, essa juventude, vezes na catequista até sua própria mãe, até sua própria família. É um serviço voluntário que, obviamente, guiado à luz de Deus, à força de Deus. Então, assim, me fala um pouquinho sobre fatos, sobre essas famílias, como é que vocês estão convivendo, essa realidade aqui em Barreiros, aqui em Santa Catarina, e nas nossas comunidades. Célia, por favor. Então, a nossa dificuldade com a catequese é assim, muito, muito prazeroso trabalhar na catequese. Trazer esse Cristo que acolheu aquelas crianças quando os próprios pastores lá, os próprios apóstolos quiseram que eles se separassem dele e Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas. É um prazer muito grande acolher essas crianças, divulgar o Cristo com essas crianças que vêm de umas famílias, que não é mais uma catequese como eu vivi a minha catequese. É uma catequese diferenciada, porque no mundo de hoje, que oferece tantas outras coisas, a criança também se envolve no mundo que aparece outros convites, e o convite à catequese se torna um pouco mais distante quando não tem a colaboração de pai, de mãe, porque a própria família já não é a família tradicional, já são filhos de várias famílias, que se introduzem nessa catequese.
Então, a gente fica assim, um pouco fazendo papel de mãe, um pouco fazendo papel de psicóloga, um pouco fazendo papel de educadora, porque tudo isso a criança traz na sala de catequese. Célia, olha só, você falou agora mesmo assim, ó, uma nova realidade. Se apresenta várias coisas para essas crianças no dia a dia. A dinâmica da própria catequese, com instrumentos, internet, redes sociais, muita informação. Vocês também são muito questionadas. O que traz uma dedicação maior ainda de vocês catequistas. Em dedicação. Não é só chegar lá na sala e talvez dar entre aspas, uma aula, mas você precisa preparar realmente um encontro. Porque muito desses catequizandos, dessas crianças, talvez esse momento é o momento mais prazeroso que ele tem, de convívio e de carinho. Fala um pouco para a gente, Célia, de dar e receber carinho, que a gente observa muito ao final de uma turma de catequese, é uma choradeira total na igreja, porque se forma um elo muito mais do que catequista. Fala para a gente da satisfação, de um fato, né? E por que continuar sempre? Por que batalhar por essa catequese e levar o nome de Cristo a essas crianças? Porque se a gente não levar a criança a conhecer o caminho que Cristo caminhou, essas crianças na rua vão encontrar outras pessoas que vão oferecer outros caminhos. E a gente sabe que a educação religiosa, a evangelização de uma criança forma uma personalidade, um caráter melhor, um caráter que ela vai saber distinguir o certo e o errado. Tem crianças que chegam na catequese e desabafam o problema na escola, o problema na família. Minha mãe hoje fez isso, meu pai hoje fez aquilo. Eles nos contam com a ingenuidade deles. E para isso a gente também precisa se preparar. A gente precisa estudar, a gente precisa se capacitar para melhor a gente também reunir essas crianças, porque tem aí uma internet, tem um monte de outros artigos, outros artifícios que chamam mais. Os videogames, por exemplo, as crianças são fascinadas por videogame, passam a maior parte do tempo em videogame. E, às vezes, para os pais, é confortável, a criança não está incomodando, que bom, deixa lá. Mas também não vigiam, não verificam o que se passa lá dentro naquele momento em que aquela criança está na frente de um computador. E isso, muitas vezes, eles passam isso na catequese. Tem crianças que fazem depoimentos para a gente, que a gente fica assim, emocionada, pensando como fazer para melhorar, como fazer para acolher, que, na verdade, a gente tem falta até da mão de obra, né, no ser humano, de um novo catequista, de mais catequistas para a nossa paróquia, porque tem mães precisando, pede, mas a gente não tem como acolher todo mundo, porque a pessoa também não assume uma responsabilidade de ser catequista. Esse chamado, como o Padre Alcione está lançando o ano vocacional na paróquia, que venham as pessoas com boa vontade, que assumam essa responsabilidade de ser catequista. Não é falar de Jesus, é viver a vida de Jesus, é mostrar para uma criança o caminho que Jesus caminhou. E esse caminho continua a nossa eternidade. Ali a gente vai dizer para uma criança, olha, isso é o certo, isso é o errado. Às vezes o problema do pai, da mãe na família, que às vezes está tão desestruturada, porque tem tanta coisa para se fazer, tem que ir para o shopping, tem que trabalhar, mas não, esquece que tem uma igreja, que tem um momento para rezar, um momento para celebrar, um momento para agradecer. E às vezes a criança diz, catequista, eu não vou à igreja porque meu pai e minha mãe não levam. Catequista, eu não vou lá porque o meu pai e a minha mãe não levam, porque o meu pai e a minha mãe tiveram outro compromisso. E daí? Como é que a gente fica? Nós estamos tentando fazer isso com a nossa catequese. Todo mês, a gente reúne os pais desses catequizando, comenta um assunto, faz um encontro legal,
e a gente espera que isso traga algum benefício para as famílias. Célia, eu agradeço as suas palavras, muito bacana. São palavras de vivência que emocionaram. Ela está emocionada aqui no estúdio. Eu sabia, porque fala pelo quê? Pelo coração de quem trabalha, né? De quem realmente trabalha por amor. Ser uma catequista, vou passar a palavra agora para a Carminha, mas antes quero dizer, ser catequista hoje requer muita dedicação. A igreja, brevemente vamos abordar esse tema, a catequese passa por uma reformulação geral, trazendo uma linha mestre chamada Iniciação à Vida Cristã, que vai abranger tanto a criança, a adolescência, mas a família como um todo. Lembre-se, os planos tanto da CNBB, a Arquidiocese e da nossa paróquia estão centrados onde? No eixo família. E a catequese está buscando isso e está conseguindo isso. Passa a palavra agora para a Carminha, que hoje é a nossa coordenadora também e tem uma experiência bastante grande nesse contexto de evangelização da catequese. Pessoal, catequese, quando se fala em catequese, nós estamos falando lá em batismo, nós estamos falando em primeira Eucaristia, porque a gente se lembra sempre da primeira Eucaristia, mas tem crisma, tem catequese de adultos, é bem amplo, tem muito trabalho a ser desenvolvido. Principalmente nessa área da catequese de adultos, há realmente um déficit, precisamos de força, de mais pessoas para nos ajudar. Mas estou falando demais, vamos passar a palavra para Carminha no seu depoimento. Carminha, por gentileza. Catequese. O que será ser catequese, ser catequista? Catequese é um caminho para chegar à eternidade. E a catequese nunca termina, só terminará quando eu morrer. Então, desde o berço, desde o ventre materno, eu começo a catequese com meu filho, minha filha, com meus sobrinhos, com todos da família, eu começo a catequese. Então, a catequese é um caminho que mostra como é caminhar na vida. Não é para fazer o sacramento, eu vou me formar na primeira Eucaristia, na Crisma, não. Eu vou me preparar para viver a vida, preparar a minha eternidade, que já começa aqui. Então, a catequese é uma dedicação muito grande, é uma vocação ser catequista, e para ser catequista precisa de formação. Não é só a boa vontade que faz eu ser catequista. Eu, como catequista, me sinto muito prazer em quem passar a pessoa de Cristo. Se eu não vivo o Cristo, eu não posso passar para outra pessoa. A gente só passa e só ama aquilo que a gente conhece. Um exemplo, a gente comer uma bolacha, eu vou mostrar para outra pessoa, e diz, essa bolacha é gostosa. Mas se eu não experimentei, como é que eu vou dizer que é gostosa? Assim, como é que eu vou dizer que a pessoa de Cristo é a minha vida se eu não experimentei o Cristo? Eu não tive a experiência do Cristo comigo, eu não posso passar para outra pessoa. Então, ser catequista é responsabilidade, é compromisso, formação, muita formação. Então, toda formação que a nossa paróquia apresenta, a gente deve ir, um encontro aqui, outro ali, tantas formações que tem na diocese, na paróquia, a internet, quanta coisa boa tem sobre catequese. Então, temos que procurar uma formação para chegar lá na frente de uma criança, de um jovem, até do adulto. Até do adulto, passar aquilo que eu aprendi. Uma catequista tem o conhecimento da Bíblia. Se eu não conheço, não sei como manusear uma Bíblia, como nem entender as passagens de Cristo, como é que eu vou passar para outra pessoa? Então, tudo é assim, a catequese é viver o Cristo. É a vida dele, né? Então, pegar a catequese dele, assim, a vida dele e passar para o outro. Uma satisfação que eu tive uma vez, uma criança falando sobre a Madre Paulina, e aí a criança me perguntou, mas catequista, por que a senhora fala tanto da Madre Paulina? A senhora conheceu? Não conheci. Mas a senhora fala de um jeito que parece que conhece ela. Hoje a menina já é mãe e ela sempre me passa e ela diz, Madre Paulina, brincando comigo. Porque se foi uma situação, então eu passei naquilo, foi uma alegria para mim. Então agora eu sempre sinto assim, se da Madre Paulina eu falei, muito mais tem que ser do Cristo. Então, se eu não vivo o Cristo, eu não posso, né? Não posso catequizar outra pessoa, cativar outra pessoa.
Eu só cativo assim, ou aquela pessoa fala de Cristo, ou ela conhece Ele. Ela vive o Cristo. A criança, o jovem, o adulto, sente quando a gente fala de boca para fora, como se diz, ou que sai lá de dentro. Então, a experiência de ser catequista, gente, é muito bom. É assim uma alegria, assim, uma satisfação, porque a gente só vivendo mesmo para saber. Então, venham com a gente, venham sentir, entrar nessa roda na nossa paróquia, ser catequista com a gente, passar esse Cristo que todo mundo tem. Todo mundo está com o Cristo guardadinho, tem as preocupações do mundo, deixando o Cristo de lado. Não, o Cristo também está nas nossas preocupações. Ele está no nosso dia a dia do trabalho, no mundo de hoje. A gente não pode fugir do mundo para falar do Cristo, não é dentro do mundo que nós vamos falar de Jesus. Jesus foi, por isso ele foi humano, né? Foi tão humano que se tornou, e é divino ao mesmo tempo. Carminha, muito obrigado pelo seu depoimento. E isso é fé. É um depoimento de fé. A pessoa que tem fé faz a coisa com prazer, né? Evangeliza de dentro para fora. Nesse momento eu passaria a palavra para o nosso pároco, o padre Alcione, para falar um pouco sobre a catequese e também fazer um encerramento desse segundo programa nosso de entrevistas e de temas da nossa ação de pastoral. Padre Alcione, por favor. Sem dúvida que a catequese é a base da evangelização. Alguém já disse, se a catequese vai mal, numa paróquia, numa diocese, tudo vai mal, na paróquia, na diocese, onde for. Por isso que nós temos que reconhecer que precisamos todos, como igreja, ter um olhar especial para a nossa catequese. E como aqui foi dito, pela coordenação catequética, catequese envolve toda a nossa vida, desde o batismo até esses momentos celebrativos, momentos de formação. A igreja vive um momento muito importante, a iniciação cristã, a redescoberta do nosso ser cristão. No outro programa foi falado sobre a nossa visão, nossa missão de batizado, sacerdote, profeta e rei. A iniciação cristã quer fazer isso, retomar nossos primeiros compromissos batismais, que leva a esse compromisso do dia a dia. Por isso, sinta-se também convidado, convidada a fazer esse caminho. E fica o convite para assumir também, quem sabe, por que não, uma catequese, ou com crianças, adolescentes, adultos ou de noivos, a sua missão também de catequizar e evangelizar. Nosso muito obrigado a você e aqui aproveitando para agradecer todos os que se envolvem hoje na nossa paróquia, na nossa catequese. Que Deus abençoe. Padre, por favor, a sua bênção final para os nossos ouvintes e lembrando a você, não venha a perder o próximo programa, o nosso terceira edição. Padre, a sua bênção. Que o Senhor, que é todo-poderoso, olhe por vós, proteja e dê a paz, desperte, anime e dê alegria. Abençoe com carinho os catequistas, suas famílias. Abençoe esse meio de evangelização que é a nossa rádio. E a todos dê a bênção e a paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.